Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora entra numa pessoa, pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos na quinta semana do tempo comum. Como o padre disse no início, a liturgia nos traz alguns pontos para que possamos refletir, meditar, guardar no nosso coração e nos esforçarmos para colocarmos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Se vocês prestaram bastante atenção, duas coisas nos chamam a atenção nessa liturgia de hoje. Primeiro, a figura de Salomão. Salomão foi um dos reis mais sábios que já existiu. Sua sabedoria era algo extraordinário. E essa sabedoria de Salomão fez com que muitas pessoas de reinos distantes quisessem conhecê-lo. Porque a fama dele alcançou lugares jamais pensados, jamais vistos. E as pessoas queriam ver Salomão. Então, uma dessas pessoas, a rainha de Sabá, desloca-se do seu reino para ter com Salomão e leva para ele os mimos. Mas ela estava com o coração dela cheio de dúvidas, cheio de respostas que ela não tinha para a própria vida dela, como nós também. Nós temos muitas dúvidas no nosso coração, na nossa vida, e que muitas vezes nós não temos respostas para elas. Então pedimos a Deus que nos dê a sabedoria para ter discernimento para aquilo que acontece dentro de nós. Muitas vezes nós indagamos Deus porque a nossa vida está indo em direção que na verdade nós não queríamos que assim fosse. Mas infelizmente a nossa vida, ela caminha em direção oposta, não porque Deus deseja, não porque Deus quer, porque nos falta sabedoria, nos falta discernimento para percorrer um trajeto na qual Deus, Ele mesmo nos convida a segui-lo. Quando Ele fala assim: quer me seguir, pega a tua cruz e me siga. Seguir Jesus é carregar a cruz, fazer a sua vontade acontecer em nossas vidas, independentemente do meu querer, independentemente de eu não gostar daquilo que Deus me interpela, daquilo que Deus fala comigo. Porque todos nós, sem exceção, queremos seguir os nossos sentimentos, queremos seguir as nossas cabeças, os nossos sonhos, os nossos ideais. Mas nem sempre tudo aquilo que a gente deseja, que a gente quer, está, digamos assim, em ressonância com aquilo que Deus fala para nós. A rainha de Sabá com certeza tinha muitas dúvidas em sua cabeça, em seu coração. Ela vai ter então com Salomão. E Salomão então tira todas as dúvidas possíveis que ela tinha levado para ele.
ela sai dali esclarecida de tudo aquilo que a indagava, de tudo aquilo que ela não tinha respostas para a vida dela. Ela sai dali glorificando a Deus, elogiando mais ainda Salomão, quando ela diz assim: a tua fama, olha, não é nem perto do que eu acabei de ver aqui, com meus próprios olhos. A sabedoria de Salomão era incrível. Mas só que nós também, homens e mulheres batizados em Cristo Jesus, nós temos a sabedoria divina em nossas vidas. Não sabedoria do mundo, porque a sabedoria do mundo não nos leva ao céu, nos leva a conhecer aquilo que o mundo nos apresenta. Mas a maior sabedoria que nós temos é a sabedoria que vem de Deus, na qual Deus derrama essa sabedoria no nosso coração através do Espírito Santo. Eu e você somos sábios. Nós somos sábios, mas só que a gente não usa essa sabedoria como deveríamos usar. Usamos sempre a sabedoria para alcançar as coisas do mundo e não as coisas do alto. Aí vamos nos frustrando, porque nós achamos que a nossa felicidade está aqui, neste mundo, aqui e agora. Não, a nossa felicidade está em Deus. A sabedoria do cristão que quer alcançar o céu coloca em prática o conselho de Jesus, que diz para nós: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Todo homem sábio, toda mulher sábia que quer chegar ao céu, se esforça para alcançar o céu. Essa é a nossa missão neste mundo. Mas não só alcançar o céu, mas propagar também o Evangelho, a boa nova, o reino de Deus, a conversão. Então eu preciso viver isso na minha vida. Mas só que muitas vezes o que nos impede de fazer isso são aquilo que está dentro de nós. Jesus fala isso com uma clareza hoje muito grande que até nos assusta, mas é verdade. Jesus foi interpelado porque os seus discípulos comem sem lavar as mãos, estão lembrados? E Jesus continua o Evangelho dizendo: o que entra na boca não contamina o homem, porque o que você come não vai para o seu coração, vai para a fossa depois, não é assim? Agora, o que devemos nos preocupar é o que sai da nossa boca. É isso que nós devemos preocupar, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E Jesus mostra para nós como está o nosso coração hoje, porque é o nosso coração que define quem verdadeiramente nós somos, se somos a imagem e semelhança de Deus ou não. São sentimentos que carregamos dentro de nós que nos tornam homens e mulheres puros ou não. Porque as más inclinações, tudo isso sai dos meus sentimentos, do que eu carrego dentro do meu coração, do que a minha mente produz. Então eu preciso estar sempre vigiando para que meu coração, a minha mente, não seja tumultuada com as coisas ruins, e que eu possa depois estar, digamos assim, reproduzindo isso na nossa caminhada e na nossa vida. E Jesus vai dizer isso para que aí os discípulos possam entender. Então ele vai falar o que pode estar no nosso coração. As más intenções são imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Tudo isso pode estar dentro de nós. E nós estamos aí alimentando tudo isso e transformando a nossa vida não na imagem e semelhança de Deus. Estamos transformando um mundo pior do que ele já está. Porque essas coisas que nós carregamos dentro de nós, se for coisas negativas, não nos leva à santificação, não nos leva à conversão, não nos leva a estar um dia diante da face de Deus, nos leva a nos afastar de Deus cada vez mais. Então eu preciso estar sempre olhando para dentro do coração e tirar do meu coração todo esse sentimento, se porventura o teu coração esteja aí com essas coisas que Jesus acabou de dizer para nós. O homem sábio, ele não é o homem sem juízo, não é uma mulher sem juízo, pelo contrário. O juízo nos faz enxergar diante de nós aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é pecado, aquilo que não é, aquilo que é permitido e aquilo que não é permitido. Então, diante da sabedoria que Deus me deu, nós temos condições de, diante de nós sabermos com clareza o que nos convém e aquilo que não nos convém.
Deus nos deu isso para que a gente não caia nas tentações e não buscamos caminhos errados. Mas será que nós usamos a sabedoria divina? Será que nós buscamos a sabedoria de Deus? Será que nós a utilizamos para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia? Quantas decisões que nós tomamos sem pedir, Senhor, me dê a tua sabedoria para tomar a decisão? Quantos caminhos que nós escolhemos em percorrer, se a gente perguntarmos ao Senhor, Senhor, é esse caminho que eu devo percorrer? É esse caminho que eu devo trilhar? É esse caminho que me leva à salvação? Quantos caminhos você tomou sem pedir a Deus que o iluminasse com a sabedoria divina? Hoje o Senhor está dizendo para nós, cuidado com o que está no seu coração. Muitas vezes matamos as pessoas com a nossa língua. Muitas vezes destruímos as pessoas com palavras duras, com palavras ásperas. Porque quando a palavra sai da boca, ela não volta para ser corrigida. Ela sai e faz o estrago. E até corrigir o estrago que você fez, aquela pessoa, olha, já foi para o fundo do poço. Pedimos sempre ao Senhor, Senhor, abençoa os meus lábios, abençoa a minha língua, para que eu possa proferir palavras de consolo, de transformação, de cura e libertação. Não deixe que saia dos meus lábios seja palavra que venha destruir o meu próximo. A gente precisa estar ciente disso. Muitas vezes nós destruímos o outro, falando coisas que nós não devíamos, julgamos, condenamos. Tudo isso está dentro, infelizmente, de nós. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos destruir pessoas que amamos. E poderemos levar aquelas pessoas não à salvação. Então hoje o Senhor nos convida. O que está dentro do teu coração? O que sai da sua boca quando você fala? Quando você corrige? Quando você interpela? Ou quando você fala alguma coisa que o outro pede, através da sua sabedoria, um direcionamento? Deus quer agir, mas Ele quer que nós também saibamos agir, através da sabedoria divina que Ele deu para cada um de nós. Amém? Olhando aí para seu irmão, tua irmã que está ao seu lado, diz assim, vamos ser sábios no Espírito ou não vamos? Fala para o seu irmão, fala para a sua irmã, precisamos ser sábios no Espírito, pois só assim, da nossa boca, sairá aquilo que vai fazer com que a igreja seja edificada. Amém?